E aquela reunião secreta que aconteceu ontem à noite lá em Santos, o que saiu dela? O Santos já está vendido? A SAF já está definida? Vamos falar um pouquinho sobre isso e como o Santos vai desenrolar esse assunto até aí, a mudança de estatuto talvez? Vamos abordar esse assunto nesse vídeo depois da vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o Santos. Rapaziada, voltamos agora para falar sobre SAF, né, gente? Que assim, a situação do Santos ela é deplorável. A gente não precisa nem ficar repetindo aqui, porque eu tô sendo repetitivo todo vídeo. Eu tenho que abordar isso também. É interessante a gente lembrar o quão difícil tem sido acompanhar o Santos nessa era, e talvez a SAF seja o único caminho de saída dessa mesmice que é presidência atrás de presidência, os mesmos erros sendo cometidos, a base sendo descartada, muita coisa sendo jogada fora, como importante, que são jogadores jovens, joias do Santos, a gestão amadoríssima, assim, uma coisa ridícula. Então, talvez a SAF seja o único caminho. Inclusive, teve essa reunião ontem à noite, né, que não definiu nada. Essa é a realidade, né? Foi interessante a gente saber quais assuntos foram abordados, quais assuntos foram discutidos. Inclusive a reunião não foi nada secreta, porque o Santos falou que liberou os celulares, liberou todo mundo entrar com o dispositivo, porque, assim, não gostou da má repercussão que pegou. Mas, gente, assim, o negócio, eles querem esconder o que da gente? É aí que fica a grande desconfiança do torcedor do Santos perante ao que o Santos vem planejado, entendeu? Então, eu acho que não deviam nem ter a ideia de ter feito isso, né, de ter bloqueado os dispositivos. Então eu acho isso bizarro, mas pelo menos mostraram que não tem nada a esconder ali, eu acredito que no momento. Vamos falar sobre a reunião em si, né? Ela era realmente informal, ela não tinha registro, não tinha ata, não tinha nada que tornasse ela uma coisa oficial, enfim. Não tinha nem a presidência, nem ninguém da diretoria do Santos, o que eu acho que é fraco. Acredito que seria interessante se tivesse pelo menos alguém ali para poder acompanhar isso e ver isso de perto, porque obviamente eles viram do mesmo jeito que qualquer um dos conselheiros viu ali de longe ou de vídeo, enfim. Teve muito esclarecimento interessante também. Alguns conselheiros cobraram, eles queriam, né, já ter uma decisão de sim ou não já nessa reunião, mas como eu disse, ela era informal, ela não foi para isso, e é estranho pensar que conselheiros do Santos vão à reunião que a gente já sabia que era informal, que a gente já sabia que não era para decisão sim ou não, e eles não sabiam, enfim, é a falta de preparo de todo mundo que envolve o Santos Futebol Clube, né, um negócio impressionante. A diretoria, ela afirmou, diretoria não, né, enfim, a reunião ali dos conselheiros do Santos, junto com o comitê de gestão, afirmou que as propostas virão futuramente para o Santos, até porque já tem interessados, né, pessoas que já pensam em abordar o Santos em uma futura venda da SAF do clube. A gente já sabe de donos de Chelsea, de grupos, de grupo ou grupos no Catar. A gente já tem a ideia de que esses caras estão interessados em contratar o time do Santos. O problema é o preço, né? Mas a gente já vai falar daqui a pouquinho disso. Foram mais de 10 conselheiros que falaram durante a reunião. Houve discussão até sobre percentuais de clube e empresa, que normalmente tem quando você desenvolve uma SAF, né? Quanto que vai ficar para a empresa que vai comprar, quanto que vai ficar para o clube. Inclusive, daqui a talvez hoje até ainda, talvez hoje, eu consiga trazer aí, hoje ou amanhã, um vídeo para vocês sobre os tipos de SAF existentes, tá? Eu quero tentar deixar vocês gabaritados sobre esse assunto, para vocês não se assustarem ou não ficarem sem entender nada quando esse assunto voltar à tona com o Santos Futebol Clube, né, rapaziada? Porque, assim, é realmente uma coisa muito profunda você falar assim, uma pessoa, uma empresa comprou um clube, e aí fica muito raso. Você fala, o Santos foi comprado por tal pessoa, por tal empresa. E você não tem uma dissertação sobre isso, você não é inteirado no assunto, o Santos vai ficar com tantos por cento, isso aqui vai ser do Santos, isso aqui vai ser da empresa que comprou, enfim. Isso, inclusive, foi um dos motivos dessas discussões dentro da reunião de ontem. Quais são os próximos passos para poder a gente realmente viabilizar isso, né? Lá foi dito que o contrato para mudança de estatuto, ele vai primeiro ser votado pelos conselheiros inicialmente e depois vai ser passado para os sócios, o que eu acho que não está certo. Para mim devia ser pelo menos
no mesmo momento ali, talvez no mesmo dia, enfim, mas acredito que pode ser que esse processo tenha uma burocracia enorme e aí isso também atrapalhe o progresso do Santos, como sempre aconteceu, né? O Santos sempre foi o time mais atrasado aí do Brasil. Cara, você pode pegar o Bahia hoje, é um time muito mais estruturado que o Santos, você pode pegar talvez até o Sport seja mais estruturado que o Santos, porém, é claro que está em último lugar, tecnicamente é muito abaixo, porém, acho que em administração, assim, talvez seja um time até melhor em questão de gestão do que o Santos Futebol Clube. Eu tô realmente exagerando? Não sei. Eu tenho minhas dúvidas, sinceramente. Inclusive, eu vou falar com meu amigo, o Rocha, torcedor do esporte. Cara, eu quero muito entender como tá essa gestão do esporte, porque me assusta eu ver o Santos como tá hoje, como pode chegar a estar um dia futebolisticamente, né? Sendo lanterna de um Brasileirão, não conseguindo sair dali de jeito nenhum, perdendo todos os jogos, seria realmente um pesadelo para qualquer santista. Então, aí a gente passa para a percepção dos conselheiros sobre o que foi essa reunião, né? Eles acreditam que é uma coisa muito prematura. Foi falado, inclusive, depois eu vou abordar um pouquinho melhor isso, sobre a SAF em 30 dias. Eles acharam que a pressa é inimiga da perfeição, né, como eu costumo dizer, e ali eu acredito que não é para ter pressa no assunto desse, realmente é mudar a história do Santos, você colocar uma SAF no meio do caminho, e você não pode decidir isso em um mês, falar, pronto, o Santos está vendido, o Santos não é mais de ninguém, é isso aí, acabou. O Santos é de uma pessoa só, isso não existe, em um mês não se discute, não se decide esse tipo de coisa, né? E eles estão certíssimos, tá, em pensar isso, sinceramente. Não sou o maior fã dos conselheiros do Santos, mas aqui eu vou ter que concordar. Eles acharam também estranha a ausência, né, da diretoria, o que eu também acho. Acredito que tinha pelo menos talvez o Marcelinho, filho do Marcelo Teixeira, o próprio Marcelo Teixeira seria interessante estar lá também, mas acredito que eles não tinham essa pretensão desde o início. Talvez até por isso não quiseram expor nada que está ali dentro, pelo menos não de primeiro momento. Vamos lá, vou falar também da ausência do resto da diretoria, né, tirando a presidência, o filho do presidente, o que é bizarro. Não tinha um ser humano que gere o Santos Futebol Clube lá dentro. E eles também parece que não querem que o Santos, ou os santistas, né, no geral, entendam a SAF, porque eles não queriam mostrar isso para as pessoas lá fora. E foi essa impressão que passou, né, pelos conselheiros e que eles conseguiram transparecer para os setoristas do Santos que conseguiram conversar com eles assim que acabou a reunião, né? Um deles foi o próprio Lucas Mussetti, de onde inclusive eu consegui retirar muita informação para trazer aqui direto para vocês nesse vídeo aqui. Inclusive ele tem live às 9 horas da noite. Tô fazendo propaganda pro concorrente? Tô, mas esse cara merece um baita de um trabalhador. Quem tá inscrito aqui e não tá inscrito lá é maluco, tá? Pode se inscrever no canal do Lucas Mussetti, tá, rapaziada? É interessante. Inclusive teve algumas outras declarações, né, inclusive até do Rodrigo Monteiro Castro, que ele explicou a questão dos valores do clube, né, exaltando o que devia ser mantido, o que não precisa ser mantido, por que o Santos ainda não se decidiu como SAF, né, ele dá uma boa explicada, uma boa inteirada nas pessoas realmente nessa questão, falando da história do clube, do Pelé, enfim. E também teve o presidente da comissão do estatuto que abordou essa tal SAF em 30 dias, né, que eu tinha citado anteriormente, o que é assustador. Assustador. Não existe possibilidade de uma SAF ser definida em 30 dias. O Botafogo levou aí 6 meses de transição até virar realmente um time só do John Textor, cara. É muita questão, muita burocracia para você conseguir alterar uma coisa de uma hora para outra. E o que tem passado pela cabeça das pessoas, né? O Marcelo Teixeira já deve ter algo engatilhado para estar com essa pressa, para definir logo uma SAF, para realmente mudar o estatuto do Santos. Talvez ele esteja interessado, que muita gente tem falado, mas enfim, é algo que me assusta. A SAF é algo que me assusta, é algo que me empolga também, porém com essa pressa talvez não seja a melhor escolha possível. Bom, rapaziada, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like aqui que ajuda sempre. Se você quiser entrar no grupo lá para falar com os santistas, fazer amigos santistas, irem juntos para Vila Belmiro, tá aqui no link na descrição, é o grupo Resenha Santista. Vejo vocês na próxima, tamo junto, rapaziada, e fui.